Eu sempre amei viagens longas de carro. Mesmo quando criança, eu ficava animada com a ideia de relaxar no meu assento enquanto o mundo lá fora passava por mim. Essa alegria não diminuiu durante a minha adolescência. Na verdade, só aumentou. Quando tirei minha carteira de motorista, eu já estava fazendo pequenas viagens de carro a cada poucos meses. Eram explorações simples, um acampamento próximo ou a casa de um amigo, mas me davam uma ideia do que era. Eu sempre dormia no meu carro nas viagens, já que não achava necessário gastar meu dinheiro em algum hotel barato e caro. Além disso, naquela época, eu mal podia pagar o aluguel. Eu tinha me tornado razoavelmente habilidosa nisso. Encontrar lugares para dormir, criar mesas e camas improvisadas, isolar meu carro adequadamente nos meses de inverno, tudo isso se tornou natural para mim. Eu nunca me senti inquieta dormindo no meu Chevrolet Impala de 2003, que era um carro usado, enquanto o céu noturno se transformava em amanhecer. Em vez disso, eu achava sereno. Mas minhas opiniões mudaram muito desde então. Tudo começou quando decidi fazer uma visita muito esperada aos meus pais. Éramos muito próximos na minha infância, mas nos distanciamos quando me mudei para outro estado para a faculdade. Liguei para eles e combinei de vê-los no fim de semana seguinte. Tirei folga do trabalho e comecei a planejar minha rota. Eu viajaria do meu apartamento em Washington até a bela casa de 3 andares deles na Califórnia. Eu planejava dormir no meu carro na metade do caminho e chegar na casa deles naquela tarde. Arrumei minhas coisas e saí de casa cedo na manhã seguinte. Passei a maior parte da viagem de carro ouvindo minha coleção de rock e me dedicando a audiolivros e podcasts. Quando o sol se pôs atrás das montanhas ao redor, comecei a procurar um lugar isolado para estacionar. Depois de alguns minutos procurando, encontrei um posto de gasolina antigo e abandonado, cercado por árvores altas e pela espessa vegetação musgosa do Oregon. Entrei no estacionamento e parei meu carro. Abaixei os bancos de trás e criei uma cama improvisada com meu saco de dormir, alguns cobertores e vários travesseiros. Logo caí no sono. Acordei ao amanhecer e voltei o banco de trás ao seu estado normal. Comecei cedo, como planejado. Além de um pouco de trânsito, o resto da viagem de carro ocorreu sem problemas. Naquela tarde, cheguei à casa dos meus pais, onde eles estavam esperando por mim ansiosamente. Passamos o fim de semana colocando o papo em dia. Foi muito bom vê-los novamente depois de tanto tempo. Chegou a manhã em que eu iria embora, e nos despedimos. Sair da cidade deles foi um pouco complicado, mas logo, era só eu e a estrada aberta. A noite parecia chegar muito mais rápido. Antes que eu pudesse perceber, estava cercada pela escuridão. As árvores altas e imponentes e os arbustos grossos pareciam muito mais sinistros do que antes. Tentei encontrar um lugar para estacionar, mas essa estrada parecia não ter fim. Comecei a ficar um pouco nervosa, sozinha na escuridão. Às vezes, juro que vi figuras escuras nos arbustos e escondidas atrás das árvores. Atribuí isso ao meu cansaço e tentei tirar isso da minha cabeça. Ainda fiquei cautelosa e olhava para trás do meu assento a cada poucos minutos. Finalmente, vi um acostamento à frente. Nesse ponto, eu mal me importava para onde ia, só queria sair daquela estrada aparentemente sem fim. Ela me levou a uma estrada secundária desolada que parecia não ser habitada há anos. Diminui a velocidade do meu carro e estacionei na beira da estrada. Repeti minha rotina usual de criar a cama. Deitei para descansar e fechei os olhos. O cansaço me dominou e logo caí no sono. Um barulho alto me acordou rapidamente. Era alguém tocando no vidro. Levantei a cabeça cautelosamente. "Olá, tem alguém aí?" Uma voz quase desumana perguntou. Não respondi, muito envolvida pelo medo para responder. "Estou apenas procurando direções para a cidade mais próxima." Ele continuou. Eu estava prestes a dizer algo, mas então pensei comigo mesma. Por que alguém estaria tão tarde em uma estrada secundária deserta no Oregon?
Eu estava fazendo uma caminhada com meus amigos e... bem, eles se foram agora. Ele disse com uma risada sinistra. Você pode abrir a porta para conversarmos cara a cara? Algo lá no fundo me disse para não responder. Com medo, puxei as cobertas sobre a cabeça. Ele então começou a bater na porta, gritando incoerentemente. Isso continuou por vários minutos antes de parar abruptamente. Dei um suspiro de alívio. Essa vitória foi efêmera, pois então o arranhão começou. Arranhões grossos e penetrantes encheram meus ouvidos. Isso continuou por Deus sabe quanto tempo, porque de alguma forma voltei a dormir, através dos sons horríveis. Acordei várias horas depois, suada de medo. Uma chuva leve caía pela janela. Não perdi tempo para voltar para a estrada, pois não tinha intenção de ficar naquele lugar horrível. Me orientei e me senti relaxada depois de dirigir por horas. Isso foi até eu parar em um posto de gasolina. Saí na calçada e respirei o ar fresco. Era muito reconfortante ter outras pessoas normais ao meu redor. Estava quase aceitando o fato de que provavelmente tinha imaginado os eventos da noite anterior. Olhei para a porta do meu carro e congelei. Lá, gravadas na superfície de metal, estavam várias marcas profundas e grossas. Saí correndo da loja e entrei no meu carro e voltei para o meu apartamento, sem parar. Isso tem me assombrado desde que voltei para casa. A paranoia tomou conta de mim. Todas as minhas persianas estão fechadas e eu sempre tenho pelo menos uma arma comigo. Saí de Denver há uma semana. Eu não estava com pressa, apenas tomando meu tempo, dirigindo para onde o humor me levasse. No segundo dia, me vi na rodovia 16, no fundo do meio oeste. É uma daquelas estradas que parecem infinitas, se estendendo por planícies planas, bosques densos e o fantasma ocasional de uma cidade. Perfeito para a solidão que eu estava desejando. Naquela primeira noite, parei em um pequeno hotel. Era o tipo de lugar que você passaria sem notar. Um prédio baixo com tinta descascando e uma placa de neon piscando. Fiz o check-in, comi um sanduíche frio de um posto de gasolina e tentei relaxar. Mas eu não conseguia me livrar dessa sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Era sutil no começo, apenas uma pontada na nuca. Eu disse a mim mesmo que eram apenas meus nervos. Afinal, eu tinha passado por muita coisa recentemente, e talvez a solidão da estrada estivesse mexendo com minha cabeça. Mas quando saí para tomar um pouco de ar, eu o vi. No começo, pensei que era um homem. Ele estava parado bem longe na estrada, logo fora do brilho das luzes do motel. Ele não se movia, apenas ficou lá, de frente para mim. Ótimo. Um esquisito de cidade pequena, murmurei, voltando para dentro e trancando a porta. Tentei me dizer que não valia a pena me preocupar, mas continuei espiando pelas persianas. Ele, ou o que quer que fosse, não se moveu o tempo todo. No dia seguinte, peguei a estrada cedo, tentando colocar distância entre mim e aquele hotel. A manhã estava fresca, o tipo de clima que geralmente limpa sua cabeça. Mas à medida que os quilômetros passavam, eu não conseguia me livrar do desconforto da noite anterior. Por volta do meio da tarde, enquanto eu dirigia por um trecho denso de floresta, eu ouvi passos. No começo, pensei que estava imaginando coisas. Eu tinha os vidros abertos e pensei que poderia ser apenas o vento ou os pneus rangendo na brita. Mas o som era muito rítmico, muito deliberado. Levei um tempo para perceber o que estava errado. Os passos não vinham de dentro do carro, eles estavam do lado de fora. E eles estavam acompanhando minha velocidade. Eu reduzi a velocidade quase até parar, mas o som não parou. Ficou comigo, combinando exatamente com minha velocidade. Parei o carro completamente, minhas mãos tremendo, e abaixei o vidro.
A floresta estava silenciosa, exceto pelo suave farfalhar das folhas. Mas então eu ouvi de novo, mais perto desta vez. Bati a janela com força, meu coração disparado, e acelerei pela estrada. Eu não parei até chegar à próxima cidade, onde me hospedei em outro hotel. Naquela noite, eu não consegui dormir. Cada rangido do prédio, cada rajada de vento parecia algo tentando entrar. No terceiro dia, eu estava exausto. Meus nervos estavam à flor da pele, mas eu continuava me dizendo que estava exagerando. Eu tinha que estar. A solidão da estrada, o estresse persistente do divórcio, tudo estava na minha cabeça. Aconteceu logo após o almoço. Eu estava dirigindo há horas quando bati em um buraco profundo. O carro se sacudiu violentamente e eu ouvi o som horrível de algo quebrando. Parei e vi o estrago. O eixo dianteiro estava levemente torto e um dos pneus estava furado. Eu não tinha escolha a não ser consertar sozinho. Peguei o macaco e o estepe do porta-malas e comecei a trabalhar. Foi então que senti de novo aquela sensação sufocante de ser observado. Eu me endireitei e examinei a estrada. Estava vazia, mas a floresta logo além da vala estava muito silenciosa. Nenhum pássaro, nenhum inseto, nada. E então eu o vi. A figura estava parada logo dentro da linha das árvores, talvez a 50 pés de distância. Era a mesma forma que eu tinha visto do lado de fora do hotel, mas agora estava mais perto e não estava se movendo. Eu congelei, meu coração batendo tão forte que parecia que poderia explodir. "Quem está aí?" Eu gritei, tentando soar mais corajoso do que me sentia, sem resposta. Voltei para o carro, trabalhando o mais rápido que pude para trocar o pneu, mas a cada poucos segundos eu olhava para trás e cada vez a figura estava mais perto. Não estava andando, nem mesmo se movia da maneira como uma pessoa deveria. Estava apenas lá, de repente, em um novo lugar. Quando terminei, estava a menos de 20 pés de distância. O rosto, ou o que deveria ser um rosto, era longo e pálido, com covas pretas e ocas onde os olhos deveriam estar. E então ele sorriu. Foi a coisa mais antinatural que eu já vi. Como alguém que não entendia como sorrisos funcionam. Muito largo, muito afiado. Eu não esperei para ver o que aconteceria a seguir. Joguei as ferramentas no porta-malas, pulei no carro e acelerei. Eu não parei de dirigir até chegar a um pequeno aeroporto nos arredores de uma cidade maior. Eu não me importei com o custo, reservei o primeiro voo e deixei meu carro no estacionamento. Agora, enquanto estou sentado neste avião, continuo reproduzindo os últimos momentos na minha mente. Enquanto eu dirigia, olhei no espelho retrovisor. A figura estava parada no meio da estrada, me observando. E justo antes de perdê-la de vista, juro que ouvi sussurrar meu nome. Estou extremamente assustado. Era meados de dezembro quando eu estava voltando do trabalho. Eu tinha terminado meu último turno da tarde da semana e estava mais do que pronto para sair daquele maldito lugar. Por volta das 22 horas, eu estava indo em direção ao estacionamento, vendo meu carro e alguns outros cobertos de geada pelo toque frio do inverno. Destranquei meu carro e peguei o raspador de gelo, quebrando os pedaços de gelo que haviam grudado nos vidros. Apenas uma das muitas atividades divertidas de dirigir durante o inverno. Ao terminar de limpar o gelo, notei o carro estacionado atrás do meu. Um carro pequeno e preto que eu não reconhecia. Eu não conseguia ver nada lá dentro com toda a geada, exceto a silhueta de uma pessoa, sentada completamente imóvel no banco do motorista. Fui até o lado do motorista do carro, pensando que poderia ser alguém com problemas com o carro.
Você precisa de ajuda? Tentei perguntar a eles, batendo na janela para chamar a atenção deles. Mal conseguia ver o próprio motorista através dos vidros cobertos de gelo. Não houve resposta, nem mesmo um indício de movimento. Ou havia um manequim no banco do motorista, ou eles simplesmente não queriam falar comigo. Não pensei muito nisso. Estava exausto e só queria ir para casa para descansar. Voltando para meu carro, dirigi e segui para minha casa. O motorista do carro preto, ainda sem se mover um centímetro. A rota de volta para minha casa era bem simples. Uma rápida viagem de 10 minutos por uma estrada e uma pequena volta pela cidade onde moro, nada mais. Eu adorava dirigir à noite, sem barulhos altos, sem outros carros no caminho. Apenas eu e o rádio, tocando música para passar o tempo. Mas minha viagem tranquila para casa deixou de ser tão tranquila quando vi um carro me seguindo pelo espelho retrovisor. O mesmo carro que eu tinha verificado antes de alguma forma me alcançou. Na época, achei que era apenas uma coincidência. Não é como se eu fosse a única pessoa dirigindo à noite. Então apenas descartei como alguém que também estava indo para casa. Mas algo não estava certo. O carro me seguiu em todos os lugares. Quando eu saí da estrada, quando eu virei ou saí de um cruzamento, ele ainda estava lá. Por mais ridículo que pareça, eu estava preocupado que eles estavam me seguindo para casa. Nunca tinha visto esse carro até hoje, e agora ele convenientemente está fazendo o mesmo caminho que eu. Eu ouvi dizer que se você acha que está sendo seguido, faça 4 curvas à direita e verifique se eles o seguiram o caminho todo. Fiz exatamente isso. Fiz 4 curvas na mesma direção. Ele ainda estava lá. Agora eu estava apenas ficando irritado. Quem era esse cara? Ele está me seguindo só porque eu o incomodei em seu carro. Já chega. Cheguei a outro cruzamento e sinalizei à direita, esperando dar um golpe rápido neles. Em vez disso, eu iria para a esquerda no último segundo. Por um momento pensei que tinha escapado, e ainda assim o carro atrás ainda estava no meu encalço. Não ajudou o fato de eu precisar parar em um posto para abastecer meu carro. Uma viagem de 10 minutos agora se tornou meia hora por causa desse sujeito estranho. Decidi parar em um posto próximo. Para minha surpresa, o carro também me seguiu até lá. Eu planejava abastecer meu carro e confrontar o motorista logo depois sobre o que ele estava fazendo. Terminei de abastecer o carro e fui pagar ao caixa. Enquanto eu voltava para meu carro, ouvi gritos. Outro motorista havia confrontado meu perseguidor antes que eu pudesse, gritando sobre como ele estava bloqueando o caminho e para se mexer, chegando a bater na janela do carro com o punho. Eu estava prestes a ir lá e esperançosamente acalmá-lo. Mas então os gritos pararam. Em um piscar de olhos, a raiva do homem havia desaparecido e foi substituída por outra coisa: medo absoluto. Eu o vi se afastando lentamente do carro com medo. O tempo todo ele nunca tirou os olhos do carro. Seu rosto, ele parecia estar prestes a chorar. Era como assistir a uma criança prestes a chorar pelos pais. Logo depois, o cara correu para seu carro e saiu o mais rápido que pôde. Que merda foi essa? Perguntei a mim mesmo enquanto ia ver o que exatamente eles viram. Eu queria não ser tão estúpido. O que eu vi naquele banco do motorista não era uma pessoa. O gelo no carro havia derretido, deixando o rosto daquela coisa à vista. Era um homem velho e pálido. Seu rosto parecia magro e contorcido. A pele estava esticada e você podia ver suas maçãs do rosto. Seus olhos estavam impossivelmente arregalados, olhando para trás. Nem tenho certeza se ele tinha pálpebras para piscar. A pior parte era o sorriso dele. Era forçado e descontrolado. Era tão largo que achei que ele ia quebrar a própria mandíbula. Eu corri. Eu não sabia o que fazer, então corri de volta para meu carro e dirigi o mais rápido que pude. Minhas mãos tremiam contra o volante e eu não conseguia parar de gritar ao ver aquele rosto gravado na minha mente. Olhei no espelho e ele estava lá. Não importava o quão rápido eu fosse, ele estava me seguindo de perto. Não havia para onde eu pudesse ir.
Já se passou quase 1 hora desde que saí daquele posto, estacionei na beira da estrada para escrever isso. Não consigo ir para casa porque aquela coisa está estacionada bem atrás de mim. Estou com muito medo até de sair do meu carro. Está saindo do carro agora. Consigo ver. Parece desnutrido. Todo o seu corpo está tremendo. Ele nem consegue ficar em pé. Está ao lado do meu carro, olhando para mim pela janela e ainda sorrindo. Ele falou em sua voz ímpia, zombando do que eu disse a ele lá atrás. Você precisa de ajuda? Não sei o que fazer e estou extremamente assustado.